Alguma vez estiveram num casamento onde tudo parecia correr na perfeição? Os convidados riem, a música toca, as mesas estão repletas de iguarias, e de repente uma bofetada, dada a uma criança, transforma a festa numa catástrofe. Naquele dia, o meu filho de 5 anos, Salvador, atormentado pela fome, pegou num pequeno bolo da mesa do banquete. Ele nem sequer teve tempo de dar uma dentada quando a minha sogra se aproximou e, com toda a força, lhe deu uma bofetada na cara. O golpe foi tão forte que o meu filho caiu no chão de azulejo à frente de centenas de convidados. Mas o que mais me feriu não foi a bofetada em si, mas as palavras que o meu marido sussurrou logo a seguir. Ele apertou a minha mão com força e disse baixinho: "Hoje é o casamento da minha irmã. Leonor, tem calma. Não faças uma cena." Olhei para o meu filho, que chorava, com a mão na bochecha, e depois para o homem que um dia vi como o protetor da nossa família. Naquele instante, o meu coração gelou. Estava disposta a engolir as lágrimas para não estragar a festa da família do meu marido, mas ninguém esperava que a criança recém-humilhada se levantasse calmamente, enxugasse as lágrimas e dissesse uma frase ingênua. Apenas uma frase, que fez todo o salão parar. A noiva ficou imóvel. O noivo empalideceu. A minha sogra começou a tremer, incapaz de dizer uma palavra. E apenas 10 minutos depois, a família do noivo anunciou o cancelamento do casamento em frente a todos os convidados. O que é que a criança disse que pôde destruir um casamento preparado durante meses? E que segredo, enterrado na família do meu marido durante anos, foi acidentalmente revelado por um menino de 5 anos? O que fariam no meu lugar se o vosso filho fosse agredido no meio de um casamento? Vamos mergulhar juntos nesta história. A música do casamento começou a tocar desde manhã cedo. Misturando-se com o riso e as conversas dos convidados, tornava a pequena rua mais animada do que o habitual. À entrada da quinta, fitas de cetim brancas e vermelhas ondulavam ao vento leve do final do outono. 2 filas de flores frescas conduziam ao salão principal, onde, sob a luz de candelabros de cristal, brilhava um grande letreiro com os nomes dos noivos. Os empregados de mesa corriam para trás e para a frente. Alguém verificava a disposição das mesas. Alguém distribuía bebidas, alguém endireitava as cadeiras para que ficassem perfeitamente alinhadas. Os convidados, nos seus melhores trajes, entravam um após o outro, segurando envelopes com dinheiro e não poupando nos parabéns para o noivo e a noiva. Qualquer pessoa que olhasse de fora pensaria que era um casamento perfeito, um dia feliz que ambas as famílias esperavam há muitos meses. Só eu sabia quanta mágoa e humilhação se escondiam por trás daqueles sorrisos, quanto tive de suportar em silêncio durante 3 anos de casamento. O meu nome é Leonor, tenho 30 anos. Trabalho como contabilista numa pequena empresa de construção na nossa cidade. O meu marido, Ricardo, é 2 anos mais velho que eu. Ele é engenheiro numa fábrica de maquinaria. O nosso rendimento não era grande, mas era suficiente para cobrir as despesas e criar o nosso filho. Temos um filho chamado Salvador. Ele acabou de fazer 5 anos. É um menino muito obediente, gentil e educado. Desde que nasceu, o Salvador nunca me fez corar por causa das suas ações. No entanto, aos olhos da minha sogra, Teresa, eu e o meu filho nunca parecíamos fazer parte da sua família. Ela dizia sempre que amava todos os filhos e netos da mesma forma, mas a sua atitude era completamente diferente. Se a sua filha, a minha cunhada, precisava de dinheiro, ela estava disposta a vender os seus brincos de casamento para ajudar. Se precisava que alguém ficasse com o seu filho, ela largava todas as tarefas domésticas e corria para ela. Se a sua filha queria comprar um carro, ela não hesitava em dar-lhe todas as suas poupanças de anos. Nós, desde o dia do nosso casamento, tivemos de nos arranjar sozinhos. Quando dei à luz o Salvador, a minha mãe, na sua terra natal, adoeceu e não pôde vir ajudar. Pensei que a sogra ficaria comigo pelo menos alguns dias. Mas na manhã seguinte ela passou pelo hospital apenas por 15 minutos, deixou na mesinha de cabeceira uma caixa de papas comprada à pressa e disse: "A minha filha está a passar por um momento difícil. Tem enjoos matinais. Ela precisa mais de mim. Tu contrata uma ama por uns dias." Dito isto, ela foi-se embora. Durante todo o primeiro mês após o parto, fui cuidada por uma vizinha bondosa e pela minha mãe de 60 anos, que veio apesar de ainda não estar totalmente recuperada da sua doença. Naqueles dias, chorei muito, mas dizia a mim mesma: "Bem, cada um tem as suas circunstâncias.
O importante é que o marido nos ame a mim e ao filho. No entanto, o que mais me entristecia não era a frieza da sogra, mas o silêncio do meu marido. Cada vez que ela me dizia algo ofensivo, ele apenas brincava. Cada vez que partilhava com ele as minhas preocupações, ele aconselhava suavemente. Ela já tem uma certa idade. Tem um pouco de paciência, Leonor. Ela gosta mais da irmã porque é a sua filha. Não leves a peito. Durante 3 anos, ouvi a mesma frase. Tem calma, Leonor. No início, discutia. Depois simplesmente me calava. Acho que percebi que, para ele, a paz na família era sempre mais importante do que os sentimentos da esposa. Mas não esperava que fosse precisamente a minha paciência a levar as coisas tão longe. Hoje era o casamento da minha cunhada, Margarida. Após vários anos desde o divórcio, ela finalmente encontrou um novo homem. Diziam que a família dele era abastada. Os pais do noivo eram pessoas respeitadas na sociedade. Por isso, a minha sogra tratava este casamento como o principal evento da sua vida. Nos últimos 3 meses, ela dedicou toda a sua alma aos preparativos. Escolheu o restaurante mais luxuoso da cidade, contratou a melhor equipa de fotografia e vídeo, encomendou flores importadas, mandou fazer roupas à medida para cada membro da família. Onde quer que fosse, gabava-se. A minha filha vai casar-se com um homem maravilhoso. A família dele é rica e decente. O casamento tem de estar à altura, mas ninguém sabia que por trás desse brilho se escondiam despesas que recaíram silenciosamente sobre os meus ombros e os do meu marido. Há 2 meses, a sogra reuniu toda a família para um conselho. Ela suspirou e disse: faltam quase 15.000 euros para a organização do casamento. Olhou diretamente para o meu marido. Tu és o irmão mais novo dela. A tua irmã vai casar-se pela 2ª vez na vida. Esta também é a tua responsabilidade. Ricardo ficou em silêncio. Eu também. Depois, ela virou-se para mim. Tu és contabilista. Deves ter poupanças. Ajuda a tua cunhada desta vez. Na verdade, essa quantia era tudo o que eu tinha poupado nos últimos 5 anos. Cada cêntimo foi poupado de horas extraordinárias, de almoços em que me permitia apenas um pouco de carne. Daquelas vezes em que recusei um vestido novo para poupar dinheiro para a entrada do meu filho na escola primária. Era um fundo que planeava usar para comprar um pequeno apartamento com um crédito habitação, para que a nossa família de 3 pessoas tivesse a sua própria casa, em vez de vivermos para sempre com os pais dele. Mas Ricardo pegou na minha mão e disse muito baixinho: ajuda a minha irmã desta vez. Por favor. Prometo que depois te compenso tudo. Olhando para os seus olhos suplicantes, amoleci. Transferi toda a quantia que tinha, sem recibos, sem contratos, apenas na base da confiança entre membros da mesma família. Ao receber o dinheiro, a sogra disse apenas uma palavra. Bom, nem uma palavra de agradecimento. Consolai-me com a ideia de que o dinheiro ainda se pode ganhar. O importante era que a cunhada tivesse um casamento perfeito. Esta manhã, trouxe o Salvador para a quinta muito cedo. Ele estava vestido com um pequeno fato azul com um laço branco, que eu tinha passado a ferro cuidadosamente na noite anterior. O rosto rechonchudo, os olhos escuros e brilhantes e o sorriso inocente faziam com que todos os que passavam lhe fizessem elogios. Que menino encantador! O Salvador estava muito feliz. Corria pelo salão, observando os molhos de balões coloridos, e depois correu até mim e perguntou: Mãe, a tia Margarida hoje vai estar bonita como uma princesa? Sorri e afaguei-lhe a cabeça. Sim, hoje é o dia feliz dela. Ele riu-se ruidosamente. Era o riso despreocupado de uma criança que não sabia que, em poucas horas, este lugar luminoso se tornaria a memória mais dolorosa da sua infância. Por volta das 9h, os convidados começaram a chegar mais ativamente. Ajudei o pessoal a arrumar os presentes, verifiquei as listas de convidados nas mesas, depois corri ao camarim para levar água à Margarida. Embora ninguém me tivesse pedido, tentei fazer tudo na perfeição, pensando que era um dia importante para toda a família. No entanto, mal entrei no quarto da noiva, ouvi a voz irritada da sogra. Só agora trouxeste a água? Tão lenta. Não consegues fazer nada direito. Não tive tempo de explicar que tinha acabado de ajudar a receber os convidados no átrio, quando ela acenou com a mão. Sai daqui, não me atrapalhes. Virei-me silenciosamente para sair. Nesse momento, o Salvador correu e pegou na minha mão. Mãe, estou com fome. Olhei para o relógio. Já eram quase 10h. Desde manhã,
Devido à pressa, só tínhamos comido uma pequena sanduíche a caminho. Baixei-me e sorri para ele. Aguenta mais um pouco, filho. Assim que os convidados se sentarem, trago-te algo para comer. O Salvador acenou obedientemente. Está bem, mãe. Dito isto, sentou-se numa cadeira no canto do salão. Com as mãos cruzadas sobre a pequena barriga, que roncava de fome, esperou pacientemente, sem se queixar mais. Eu não suspeitava que, por causa da fome infantil mais comum, se desencadearia uma tragédia que traria à luz o segredo tão longamente guardado pela família do meu marido. E a partir desse momento, os destinos de todos os presentes neste casamento começaram a mudar da forma mais imprevisível. Dei mais uma olhada no salão de banquetes. Eram apenas 10h30, mas quase todo o espaço do restaurante já estava cheio de risos e conversas. Os candelabros de cristal no teto projetavam uma luz dourada e quente sobre as mesas cobertas com toalhas brancas como a neve. No centro de cada mesa, havia arranjos de rosas e orquídeas artisticamente compostos. Os aromas dos pratos da cozinha começaram a espalhar-se pelo corredor. Misturando-se com o cheiro de doces e café acabado de fazer, faziam o estômago roncar a qualquer um que passasse. Os convidados eram cada vez mais. Os adultos reuniam-se em grupos de 5 ou 6, perguntando uns aos outros sobre a vida. As crianças corriam por todo o lado a gritar, e os empregados de mesa rolavam carrinhos de comida sem parar. No palco, os músicos afinavam os instrumentos. Os sons do piano, misturando-se com o violino, criavam uma atmosfera simultaneamente elegante e acolhedora. Se eu não fizesse parte desta família, ninguém adivinharia que, a poucos metros deste esplendor, eu tentava esconder o cansaço após várias semanas de correria e preparação para o casamento. Desde encomendar os convites e receber o vestido de noiva até pagar as flores, verificar o menu e contactar os fotógrafos. Muitas tarefas acabaram por recair sobre os meus ombros. Cada vez que alguém elogiava, "Que nora despachada que você tem!", a minha sogra apenas sorria, mas nunca disse a ninguém que a maior parte do trabalho de hoje tinha sido feito por mim. Aos seus olhos, era uma obrigação óbvia da nora, que não exigia gratidão nem reconhecimento. Tinha acabado de verificar a lista de convidados quando o telefone tocou. Era a gerente do restaurante, Ana. "Leonor, o valor restante do contrato foi totalmente pago. Por favor, verifique." Assenti em silêncio. Sim. Ao desligar, lembrei-me involuntariamente da noite de há quase 2 semanas. Naquele dia, quando transferi o último pagamento para o restaurante, fiquei muito tempo sentada a olhar para o ecrã do telefone. O saldo da minha conta era quase zero. Todas as poupanças que eu e o meu filho tínhamos acumulado durante anos foram para este casamento. Pensei que, pelo menos depois de hoje, a sogra me olharia com outros olhos. Talvez ela percebesse que eu considerava sinceramente esta família como a minha. Mas, provavelmente, fui demasiado ingênua. Nesse momento, a Margarida saiu do camarim. O vestido de noiva branco, bordado com milhares de pedras brilhantes, fazia dela o centro das atenções. Todos elogiavam sem parar. Que noiva bonita e jovem. A minha sogra brilhava de felicidade. Pegou na mão da filha e andou com ela pelo salão, cumprimentando os convidados. Quando alguém perguntava sobre o custo do casamento, ela respondia com orgulho: "Tudo foi preparado pela nossa família. A minha filha não foi negado nada." Ao ouvir estas palavras, eu apenas baixava a cabeça em silêncio. Por alguma razão, sentia uma dor indescritível no coração, não pelo dinheiro, mas pelo facto de todos os sacrifícios meus e do meu marido nos últimos meses parecerem nunca ter existido. Até o Ricardo, que estava ao lado, simplesmente se calava. Ele ouvia a mãe e depois baixava os olhos para o telefone, como se nada estivesse a acontecer. Olhei para o meu marido e uma desilusão surda cresceu na minha alma. Ele sabia perfeitamente de onde vinha aquele dinheiro. Sabia que eu tive de desistir dos planos de comprar um apartamento. Sabia também que muitas noites fiquei até a 1 ou 2 da manhã a fazer a contabilidade para clientes para ganhar um extra. Mas ele escolheu o silêncio. Provavelmente, nos seus pensamentos, o importante é que o casamento corra bem. O resto não vale a pena mencionar. De repente, ouvi uma voz de criança atrás de mim. "Mãe." Virei-me. À minha frente estava o Salvador. O seu rosto estava um pouco pálido de fome. "Mãe, dói-me a barriga." Agachei-me e afaguei-lhe a barriga. "Aguenta mais um pouco, querido."
Ele acenou obedientemente. Está bem. Abri a minha mala. Só restava uma pequena garrafa de água. Dei-a ao meu filho. O Salvador bebeu uns goles e sorriu novamente. Estou bem, mãe. Olhando para esta criança tão sensata, senti um nó na garganta. Nesse momento, um grupo de crianças, parentes do lado do noivo, passou a correr. Os adultos deram-lhes bolachas, sumos e bolos para lancharem. O seu riso alegre ecoava por todo o salão. O Salvador apenas os observava em silêncio. Ele não pedia, não corria até eles. Apenas engoliu em seco e desviou o olhar. Uma empregada de mesa viu isto por acaso. Ela sorriu e perguntou: Menino, ainda não comeste nada? O Salvador respondeu educadamente: Sim, estou à espera da minha mãe. A empregada de mesa olhou para mim e disse baixinho: Na sala de preparação, há alguns bolos extra. Pode levar um para o menino. De qualquer forma, vão sobrar muitos. Agradeci-lhe e estava prestes a levar o meu filho. Mas mal demos alguns passos, a sogra chamou em voz alta: Leonor, virei-me. Ela franziu a testa. O que estás aí a fazer? Vai para a entrada receber os convidados imediatamente. Mas o Salvador, ele já é grande. Deixa-o ficar aí sentado. Receber os convidados é mais importante. Olhei para o meu filho. Nos seus olhos, havia a mesma obediência. Vai, mãe, eu espero. Afaguei-lhe suavemente o cabelo e corri para a entrada. Nos 40 minutos seguintes, praticamente não tive tempo para voltar. Os convidados chegavam continuamente. Parentes de ambos os lados estavam atarefados. Todos chamavam. Todos pediam algo. A certa altura, até me esqueci que eu própria não tinha bebido um golo de água. Quando finalmente tive um momento livre, apressei-me a voltar para encontrar o meu filho. A cadeira onde ele estava sentado estava vazia. O meu coração deu um salto. Salvador. Olhei em volta, mas não o vi. Uma sensação de ansiedade apoderou-se de mim instantaneamente. Passei rapidamente pelas filas de mesas, pelo palco, pelo corredor. E nesse momento, eu vi-o. Ele estava de pé junto a uma longa mesa, onde estavam dispostos muitos bolos coloridos. Queques, tiramisus, eclairs e cupcakes estavam decorados de forma incrivelmente bonita. Uma funcionária estava a colocar mais doces num tabuleiro. Vendo como o Salvador olhava atentamente, ela sorriu. De qual gostas? O Salvador apontou para um cupcake em forma de urso. O ursinho é tão fofo. Leva. Come. Ainda há muitos. O menino abanou logo a cabeça. A mãe não deixou. A empregada de mesa sorriu com ternura. Não faz mal, eu deixo. Depois trago mais. O Salvador ainda hesitava. Posso mesmo? Sim, eu deixo. Nesse momento, eu estava a quase 20 metros dele. Estava prestes a aproximar-me quando o telefone tocou novamente. Era o fotógrafo a perguntar onde estava a família para tirar as fotos. Respondi em poucos segundos. Quando levantei a cabeça, vi o Salvador a estender a sua pequena mão e a pegar no bolo. Era apenas um pequeno cupcake do tamanho da palma da mão. A criança sorriu feliz, como se tivesse recebido o presente mais precioso do mundo. Ele nem sequer teve tempo de tirar o invólucro de papel quando, por trás, uma figura se aproximou com um rosto furioso. A distância era demasiado grande. Só consegui gritar: Salvador! Mas a minha voz perdeu-se na música que tocava no salão. A mulher levantou a mão bem alto. O seu olhar era frio e o rosto estava vermelho de raiva. Ela não se importava minimamente que à sua frente estivesse apenas uma criança de 5 anos. E não sabia que, em poucos segundos, o seu ato de raiva seria o início de uma cadeia de eventos que arruinaria este casamento brilhante. E eu só podia correr em direção ao meu filho em horror e impotência, quando aquela mão já estava pronta para descer. Aquele momento aconteceu tão depressa, que mais tarde, cada vez que fechava os olhos e me lembrava dele, não conseguia acreditar que tudo aquilo tinha acontecido no meio de um salão de casamento lotado. A música ainda tocava. No palco, o apresentador, segurando um microfone, discutia algo com os técnicos, preparando-se para a cerimônia de recepção dos noivos. No salão, centenas de convidados continuavam a rir e a conversar alegremente. A luz dourada dos candelabros de cristal inundava todo o espaço, conferindo-lhe um aspecto luxuoso e brilhante. Ninguém suspeitava que, em poucos segundos, essa atmosfera seria quebrada por um som que deixaria todos petrificados. Eu corria e gritava: Salvador, não comas ainda.
Espera pela mãe. O menino virou-se. No seu rosto inocente, brilhava um sorriso ingênuo. Ele levantou o pequeno bolo, sem sequer ter tirado o invólucro de papel. Mãe, a tia empregada deu-me. Mas a frase não foi terminada. Plaf! O som da bofetada na bochecha da criança ecoou tão alto que, por alguns segundos, abafou a música. O cupcake voou da mão do Salvador e caiu no chão de mármore branco. O creme rosa espalhou-se por todo o lado, sujando os seus pequenos sapatos. O corpo frágil perdeu o equilíbrio. Ele caiu para a frente, batendo com força com os joelhos no azulejo, e as palmas das mãos, com as quais se apoiou no chão, ficaram esfoladas até sangrar. O laço branco na gola da camisa ficou torto. Os seus olhos redondos arregalaram-se de horror. Ele nem sequer teve tempo de perceber o que tinha acontecido. Senti o meu coração parar. Salvador! Corri e caí de joelhos, abraçando meu filho. A sua bochecha esquerda ardia. Nela, viam-se claramente as 5 marcas dos dedos. Os olhos estavam vermelhos, mas ele ainda tentava conter-se, mordendo o lábio. Não chorou em voz alta, apenas tremia e agarrava-se à bainha da minha roupa. Só então levantei a cabeça. À minha frente estava a minha sogra. Ela ainda respirava com dificuldade de raiva. No seu olhar, fixo no neto, não havia um pingo de pena. Pelo contrário, ela apontou para o chão, onde estava o cupcake esmagado, e a sua voz soou estridente. Quem lhe deu permissão para tirar bolos? Esta comida é para os convidados de honra. Tão pequeno, e já com hábitos de ladrão. Pega em tudo o que vê. Toda a área circundante ficou instantaneamente em silêncio. Alguns convidados que estavam perto viraram-se. Alguns pensaram que a criança tinha partido algo ou feito algo grave. Mas quando viram o menino sentado no chão, com a mão na bochecha, e que tudo se devia apenas a um pequeno cupcake, muitos começaram a olhar uns para os outros com perplexidade. A mesma empregada de mesa correu em pânico. Desculpe. Fui eu que dei permissão ao menino para levar. A minha sogra virou-se bruscamente para ela. Tu deste permissão? Sabes quanto custa um bolo destes? Podes pagar? A jovem ficou envergonhada. Mas o gerente disse que estes bolos foram preparados a mais. Cala-te! Gritou a sogra. O teu trabalho é servir. Ninguém te deu o direito de distribuir os bens da minha família. A empregada de mesa corou e baixou a cabeça, não se atrevendo a dizer mais nada. Apertei mais o meu filho contra mim. O meu coração partia-se de dor e raiva, mas o que me matou mais foi o olhar do Salvador. Ele levantou os olhos para a avó e disse baixinho: Avó, desculpa. A tia deu-me. Eu ainda não comi. A criança não teve tempo de terminar de falar quando a sogra o interrompeu friamente. Cala-te. Não te faças de coitadinho. Se a tua mãe não sabe educar-te, eu ensino. Estas palavras foram como uma facada direta no coração. Levantei-me de um salto. A minha voz tremia de fúria. Mãe, é apenas um bolo. Se não queria que ele comesse, podia simplesmente ter dito. Para que bater no seu neto? A sogra olhou para mim com um olhar gélido. Atreves-te a contradizer-me? Bati-lhe para ele se lembrar. Para não crescer um ladrão e um ganancioso. Não podia acreditar no que acabara de ouvir. Uma criança de 5 anos. Simplesmente porque estava com fome. Simplesmente porque uma empregada de mesa lhe deu um bolo. Aos olhos dela tornou-se um ganancioso. Os convidados à volta começaram a sussurrar. Um homem idoso abanou a cabeça. Mas que mal tem? É só uma criança. Uma mulher de meia idade disse baixinho à vizinha. Pobre menino. Bateram-lhe com tanta força. Até a mim me dói ouvir, mas a minha sogra, ao que parecia, não se importava minimamente com isso. Ela continuou a falar em voz alta, como se quisesse que todos ouvissem. A nora não sabe educar o filho. Envergonha toda a família em público. Nesse momento, o Ricardo correu da entrada principal. Provavelmente ouviu o barulho. Ao ver o Salvador no chão, ele parou. O que aconteceu aqui? Virei-me para o meu marido. A minha voz falhava. A mãe bateu no nosso filho só porque ele pegou num bolo. O Ricardo olhou para o filho, depois para a mãe. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Esperei que este homem se aproximasse e abraçasse o seu filho. Perguntasse se lhe doía. Esperei que ele dissesse à mãe que ela tinha exagerado. Mas não. A primeira coisa que ele fez foi puxar-me suavemente pelo braço e sussurrar-me ao ouvido. Leonor, hoje é o casamento da minha irmã. Não faças barulho. Fiquei imóvel. Pensei que tinha ouvido mal.
O seu filho tinha acabado de ser humilhado e agredido, e a primeira coisa com que ele se preocupava era em não fazer barulho. Olhei para ele com um olhar cheio de desilusão. Ricardo, este é o nosso filho. Ele franziu ligeiramente a testa. Eu sei, mas hoje há muitos convidados. Tenha um pouco de paciência, depois falamos. Novamente aquelas 3 palavras. Conhecidas até a dor, aquelas 3 palavras. Tenha um pouco de paciência. Sorri amargamente. 3 anos. Cada vez que a sogra me acusava injustamente, tem paciência. Cada vez que ela me repreendia em frente aos parentes, tem paciência. Cada vez que eu chorava de mágoa, tem paciência. E hoje, mesmo quando nosso filho foi agredido à vista de todos, ele só conseguiu dizer: tem paciência. Baixei-me e peguei no Salvador ao colo. Ele abraçou-me pelo pescoço, encostando o rosto ao meu ombro. Sentia o seu pequeno corpo ainda a tremer. Ele sussurrou: Mãe, desculpa. A culpa foi minha por ter pegado no bolo. Senti um nó na garganta. Não, querido. Tu não tens culpa. A culpa é dos adultos que se esqueceram de como amar uma criança. A culpa é dos adultos que colocam a reputação e o dinheiro acima dos laços familiares. A culpa é daqueles que deveriam ter te protegido, mas escolheram o silêncio. Nesse momento, a música do casamento de repente tocou mais alto, preparando-se para a cerimônia de recepção da noiva. O apresentador anunciou: Caros convidados, por favor, ocupem os vossos lugares. As pessoas começaram a dispersar para as suas mesas, e parecia que o incidente seria gradualmente esquecido. Mas ninguém sabia que nos olhos inocentes do Salvador, naquele momento, guardava-se um segredo cujo significado ele próprio não compreendia totalmente. Um segredo que ele tinha ouvido por acaso há alguns dias. Um segredo relacionado com o dinheiro para a organização do casamento. Um segredo que a minha sogra, a cunhada e até o meu marido pensavam que uma terceira pessoa nunca descobriria, e em poucos minutos, quando ele falasse com a sua ingenuidade infantil, todo o salão de casamento mergulharia num silêncio mais assustador do que qualquer escândalo. Após a bofetada da sogra, todo o salão de banquetes mergulhou num estranho silêncio. A música ainda tocava, mas ninguém mais prestava atenção às suas melodias alegres. Os candelabros de cristal ainda brilhavam no teto. Os arranjos de flores frescas ainda se destacavam em cada mesa. As filas de cadeiras, cobertas com capas brancas, estavam tão direitas como no início. No entanto, a atmosfera mudou completamente. Centenas de olhos dirigiram-se involuntariamente para o canto junto à mesa de doces, onde uma criança de 5 anos ainda se escondia nos braços da mãe. Alguém abanava a cabeça, alguém suspirava, e alguém sussurrava baixinho: Seja como for, não se deve bater em crianças. Sim, tudo por causa de um bolo. A criança está com fome. Deviam ter lhe dado de comer. Estas conversas, embora sussurradas, chegaram aos ouvidos da minha sogra. Ela virou-se imediatamente para a multidão, tentando forçar um sorriso no rosto, e disse em voz alta: Peço desculpa a todos. As crianças devem ser educadas desde pequenas, senão crescem mimadas. Dito isto, ajeitou a bainha do seu vestido vermelho escuro, alisou o cabelo cuidadosamente penteado e dirigiu-se rapidamente ao palco, como se nada tivesse acontecido. Aos seus olhos, aparentemente, a reputação perante os convidados era mais importante do que os sentimentos do seu próprio neto. Eu já não tinha forças para a seguir com o olhar, levei o Salvador para a área de descanso no final do corredor, onde havia menos gente. Havia uma fila de sofás creme junto a uma grande parede de vidro com vista para o jardim do restaurante. Os raios do sol da manhã entravam pelo vidro transparente, deixando longas faixas de luz no chão de mármore. A paisagem lá fora era pacífica. Arbustos de buganvílias balançavam ao vento. Um pequeno lago refletia o céu azul. Alguns pardais estavam pousados numa cerca e depois voavam rapidamente. Tudo estava estranhamente calmo. Só o meu coração, naquele momento, estava em tumulto. Sentei o meu filho no sofá, peguei num guardanapo para limpar os restos de creme da sua mão, e depois abri uma garrafa de água mineral e dei ao Salvador para beber. Ele pegou na garrafa com as 2 mãozinhas e bebeu muito lentamente, em pequenos goles. Só depois de algum tempo, perguntei em voz baixa: Ainda dói, filho? O Salvador tocou na bochecha. A vermelhidão ainda era visível. Ele sorriu de forma muito forçada. Já está melhor, mãe.
Esta resposta fez-me sentir os olhos a arder. As crianças geralmente choram facilmente, mas o Salvador não culpava ninguém. Não exigia nada. Até tentava sorrir para me acalmar. Tirei um penso da minha mala e colei-o cuidadosamente no joelho esfolado. Ao baixar-me, notei que as suas pequenas calças azuis estavam rasgadas no joelho devido à queda. Era o fato para o qual eu tinha poupado durante 2 meses. Na noite anterior, o Salvador tinha o experimentado com entusiasmo em frente ao espelho e perguntado: Mãe, hoje estou bonito como o pai? Eu ri-me, abracei-o e disse: Estás ainda mais bonito que o pai. E em poucas horas, este fato estava rasgado, e no seu rosto havia a marca de um golpe. Afaguei-lhe suavemente o cabelo, culpando-me. Se eu não estivesse ocupada a receber os convidados, se eu tivesse insistido em alimentá-lo mais cedo, se eu não estivesse tão certa de que todos iriam amar uma criança, talvez isto não tivesse acontecido. Nesse momento, o Ricardo aproximou-se. Ele olhou em volta e sentou-se numa cadeira em frente. Depois de algum tempo perguntou: Como é que ele está? Não tive tempo de responder. O Salvador disse educadamente: Estou bem, pai. O Ricardo acenou em silêncio. Ele estendeu a mão para afagar a cabeça do filho, mas o Salvador desviou-se instintivamente. Foi um movimento muito leve, mas eu vi-o claramente. Provavelmente, no fundo, ele ainda tinha medo. O Ricardo retirou a mão e suspirou. Leonor, eu sei que estás zangada, mas hoje... Interrompi-o. É o casamento da tua irmã, outra vez. Ele ficou em silêncio. Sorri amargamente. Há 3 anos. Cada vez que a tua mãe estava errada, tu dizias-me para ter paciência. E agora, quando nosso filho foi agredido à vista de todos, continuas a dizer-me para ter paciência. Alguma vez pensaste no que nós sentimos? O Ricardo baixou a cabeça. A sua voz tornou-se mais baixa. Estou dividido entre vocês. Vocês são todos a minha família. Olhei-o diretamente nos olhos. Não, não estás dividido. Tu escolhes sempre o lado da tua mãe. O Ricardo queria dizer algo, mas acabou por se calar. Ele levantou-se. Preciso de ir receber os consogros. Falamos sobre isto mais tarde. Dito isto, virou-se e foi-se embora. Do princípio ao fim, ele nunca perguntou se a sua mãe tinha pedido desculpa ao neto. Observei as suas costas a desaparecerem no corredor e um vazio formou-se na minha alma. Provavelmente, a coisa mais dolorosa para uma mulher não é quando é magoada por estranhos, mas quando, no momento em que mais precisa de proteção, o homem ao seu lado escolhe o silêncio. Depois de algum tempo, o Salvador puxou-me suavemente pela manga. Mãe, posso perguntar-te uma coisa? Sorri. Sim, pergunta. O menino hesitou. Os seus olhos escuros olhavam para o pátio ensolarado por trás da porta de vidro. Mãe, se a avó não gosta de mim, por que é que ela me chama meu tesouro em frente a toda a gente? Fiquei imóvel, uma criança de 5 anos. Ele ainda não compreende os assuntos dos adultos, mas é sensível o suficiente para notar a diferença entre palavras e ações. Abracei-o, sem saber o que responder, porque eu própria não tinha uma resposta. O Salvador continuou. No meu aniversário, ela também me sorriu. Mas quando os convidados foram embora, ela disse-te para não comprares o bolo porque era caro. Eu ouvi tudo. Fiquei chocada. Afinal, ele lembrava-se de tudo. Lembrava-se de cada palavra, de cada olhar, até do que os adultos pensavam que as crianças esqueceriam. Afaguei suavemente o seu cabelo macio. Filho, nem todos os adultos estão certos. E nem todos os que te sorriem te amam sinceramente. O Salvador ficou muito tempo em silêncio e depois perguntou de repente: Mãe, se eu disser a verdade, vão ralhar comigo? Sorri baixinho. Depende do quê? Mas dizer a verdade não é vergonhoso. Ele acenou muito levemente. O seu olhar estava pensativo. E depois disse de repente uma frase que me fez congelar. Mãe, eu lembro-me que há alguns dias ouvi a avó e a tia Margarida a conversarem no quarto. Pensei que tu sabias. Assustei-me. Sobre o quê? Mas nesse momento, um funcionário do restaurante correu. Leonor, as famílias têm de ir para o palco para a sessão de fotos. Virei-me para o Salvador. O que é que acabaste de dizer? O menino piscou os olhos. Depois conto-te. Estão a chamar-te. Assenti em silêncio. Naquele momento, eu não sabia que a conversa que o Salvador tinha ouvido por acaso, há alguns dias se tornaria o detonador que faria explodir este casamento. E muito menos esperava que,
Em poucos minutos, à frente de centenas de convidados, o meu filho, com a sua ingenuidade infantil, repetiria cada palavra dos adultos, sem acrescentar nem tirar nada. E seria precisamente essa simples verdade que faria toda a mentira, escondida durante meses, vir à tona. O toque triplo da campainha, sinalizando o início iminente da cerimônia, atraiu a atenção de todos os convidados para o palco principal. A iluminação no salão foi reduzida, deixando apenas raios dourados e suaves focados no tapete vermelho que levava ao altar. De ambos os lados do tapete, havia arranjos de orquídeas brancas e rosas importadas, que exalavam um aroma delicado no ar fresco do restaurante. Os empregados de mesa pediram rapidamente aos convidados que ocupassem os seus lugares. O som das cadeiras a serem arrastadas para as mesas, o leve tilintar dos copos e as vozes das crianças, a quem os adultos pediam para se comportarem, fundiram-se na imagem característica de banquetes de casamento lotados. Se alguém olhasse de fora, nunca adivinharia que, há menos de 10 minutos, junto à mesa de doces, ocorrera um evento sobre o qual muitos convidados ainda sussurravam. Baixei-me para ajeitar o laço torto na gola do Salvador. Ele estava de pé, obediente, ao meu lado. A vermelhidão na bochecha tinha diminuído um pouco, mas ainda era visível. Se olhassem de perto, tentei colocar novamente um guardanapo frio na sua bochecha. Ainda dói? O Salvador abanou a cabeça. Não. Depois levantou os seus olhos claros para mim. Mãe, não fiques triste. Já não me dói a sério. Ao ouvir isto, o meu coração apertou-se ainda mais. Uma criança de 5 anos tentava consolar a sua mãe. Peguei na sua mãozinha e fomos juntos para o palco. As famílias de ambos os lados já tinham ocupado os seus lugares. Os pais do noivo estavam vestidos de forma muito elegante. Os seus rostos expressavam bondade e sorriam amigavelmente para todos, especialmente a mãe do noivo. Tinha cerca de 60 anos. O cabelo grisalho estava cuidadosamente preso num coque. Desde o início, ela cumprimentou todos com gentileza, sem o menor sinal de arrogância ou ostentação. Ao passar por mim, perguntou mesmo em voz baixa: "O menino está bem?" Fiquei um pouco surpreendida. Não pensei que ela tivesse notado. Sorri de forma forçada. Sim, ele já está melhor. Ela olhou para o Salvador com simpatia. Coitadinho, está com fome. Precisa de comer. A avó depois dá-te outro bolo. Não tive tempo de responder quando a minha sogra se aproximou. Ela sorria abertamente. Oh, são travessuras de criança, minha consogra. Ele é tão irrequieto. Temos de ser rigorosos. A mãe do noivo franziu ligeiramente a testa, mas apenas sorriu educadamente em resposta e não disse mais nada. No entanto, notei que o seu olhar mudou. Já não havia a mesma naturalidade. Provavelmente, a imagem da avó a bater no neto à vista de todos deixou uma grande interrogação na sua alma. Nesse momento, o apresentador anunciou com entusiasmo: "Convidamos solenemente o noivo e a noiva para o salão." A música começou a tocar. As grandes portas abriram-se lentamente. A Margarida, de braço dado com o pai, caminhava lentamente pelo tapete vermelho. O seu vestido de noiva branco brilhava sob a luz dos projetores. Os convidados aplaudiam. As câmaras filmavam continuamente. Dezenas de telemóveis foram levantados para captar este momento maravilhoso. A minha sogra estava no sopé do palco. Os seus olhos brilhavam de lágrimas. Ela limpava-os constantemente com um lenço. Qualquer pessoa que a visse pensaria que eram lágrimas de felicidade de uma mãe. Só eu sabia que, há poucos minutos, aquelas mesmas mãos tinham desferido um golpe cruel no rosto do seu neto. Após a apresentação, seguiram-se os discursos de ambas as famílias. O pai do noivo falou com muita sinceridade. Agradeceu aos convidados, agradeceu aos consogros por terem criado tal filha. Depois, com um sorriso, mencionou os encontros das duas famílias durante a preparação do casamento. A atmosfera tornou-se gradualmente mais calorosa. Nesse momento, o Salvador puxou-me suavemente pela manga. Mãe, aquela avó disse que me ia dar um bolo. Assenti em silêncio. Sim, depois vou buscar. Ele perguntou novamente. Mãe, o nosso dinheiro acabou mesmo? Assustei-me um pouco. Por que perguntas? O Salvador respondeu ingenuamente. Porque eu ouvi a avó a dizer. Não tive tempo de perguntar mais, pois o apresentador convidou inesperadamente ambas as famílias para o palco para uma fotografia de recordação. Todos subiram por sua vez,
Peguei no Salvador ao colo e fiquei na ponta. No momento em que o fotógrafo se preparava para tirar a fotografia, a minha sogra virou-se de repente e sussurrou-me com evidente irritação. Põe-no mais perto e diz-lhe para não franzir a testa, senão os convidados vão pensar que maltratamos as crianças na família. Ao ouvir isto, não pude deixar de sentir amargura. Foi ela quem bateu na criança, e agora tem medo do que vão pensar. Não respondi nada. Apenas afaguei suavemente o cabelo do Salvador. Ele estava muito obediente. Quando foram tiradas algumas fotografias e todos se preparavam para descer, a mãe do noivo aproximou-se inesperadamente do Salvador. Ela sorriu com ternura. Netinho, ainda não comeste o bolo, pois não? Depois, pegou numa pequena bolacha do prato na mesa cerimonial e estendeu-lhe. Come. Ninguém te vai ralhar. O Salvador olhou para mim. Assenti em silêncio. Só então ele a pegou educadamente. Mas em vez de a comer logo, levantou os olhos para a mãe do noivo e perguntou ingenuamente. Avó, posso mesmo comer esta bolacha? Claro que podes. Por que perguntas? O Salvador pensou por alguns segundos e depois disse muito baixinho. Porque a minha avó disse que o nosso dinheiro acabou e que estes bolos têm de ser deixados para os convidados. E ela também disse que se não fosse o dinheiro da mãe, hoje não haveria casamento. Assim que o Salvador terminou de falar, a atmosfera em torno da mesa cerimonial pareceu congelar. O sorriso no rosto da mãe do noivo desapareceu instantaneamente. O pai do noivo, que estava a alguns passos de distância, virou-se. Até o noivo, que falava com os amigos, parou e olhou na direção deles. Eu simplesmente fiquei petrificada, o coração a bater descompassadamente. Apressadamente, baixei-me para o Salvador. Mas o menino continuava a olhar para todos com a mesma ingenuidade. Ele pensava que estava apenas a contar uma história comum. A mãe pode confirmar. Naquele dia, a avó estava a falar com a tia Margarida no quarto. Ela disse, nesse momento, a minha sogra, que estava atrás, empalideceu. O copo de água na sua mão tremeu ligeiramente. Ela aproximou-se rapidamente de nós. A sua voz estava mais apressada do que nunca. Salvador, cala-te imediatamente. O seu grito ecoou pelo salão, fazendo com que muitos convidados se virassem. O menino estremeceu. Abraçou-me com força à perna. Os seus olhos estavam cheios de perplexidade. Ele não entendia por quê. Simplesmente por recontar o que tinha ouvido, provocou uma reação tão violenta na avó. E eu, pela primeira vez naquele dia, vi no rosto da sogra não raiva ou arrogância, mas medo. Medo real. Como se ela soubesse que, se aquela criança dissesse mais algumas palavras, o segredo que ela tinha guardado tão cuidadosamente durante meses seria revelado perante todos os convidados e, mais importante, perante a família do noivo. O grito da minha sogra ecoou pelo enorme salão, fazendo com que todas as conversas ao redor cessassem instantaneamente. Assim que a orquestra terminou de tocar uma peça instrumental, todo o espaço mergulhou num silêncio invulgar. O microfone no palco ainda emitia um ruído de fundo baixo. Os empregados de mesa, que transportavam tabuleiros com comida, pararam instintivamente, olhando na direção das duas famílias. Vários convidados idosos, que levantavam chávenas de chá, pousaram-nas de volta na mesa com uma expressão de perplexidade no rosto. A minha sogra aproximou-se rapidamente do Salvador. O seu rosto estava pálido de preocupação. Já não era a fúria do momento da bofetada, mas o pânico de alguém com medo de ser desmascarado. Ela tentou forçar um sorriso, e baixando-se, agarrou os ombros do Salvador. Netinho, deves ter confundido alguma coisa. Anda comigo. Dito isto, tentou levá-lo pela mão, mas o Salvador estremeceu e apertou-se contra mim. Instintivamente, abraçou-me com força à perna. Nos seus olhos, ainda havia o medo da bofetada da manhã. Puxei-o suavemente para trás de mim. Mãe, deixe-me falar com ele. A sogra cerrou os dentes. Afasta-te. O que é que uma criança sabe? Diz disparates. Nesse momento, a mãe do noivo aproximou-se lentamente. A sua voz era calma, mas firme. Minha consogra, não grite com a criança. Deixa-a acabar de falar. Estas palavras fizeram a minha sogra parar. Ela sorriu de forma forçada. Oh, mas que ideia, minha consogra. É só uma criança. Ele está só a fantasiar. Mas a mãe do noivo já não sorria. Ela baixou-se até ao nível dos olhos do Salvador e disse muito suavemente. Netinho, a avó não te vai ralhar. Diz só o que ouviste.
Diz a verdade e pronto. O Salvador olhou para mim. Provavelmente, esperava a minha aprovação. Assenti em silêncio. Diz o que te lembras. Está tudo bem. O menino respirou fundo e começou hesitante. Sim. Naquele dia, eu estava a brincar com o meu carrinho na sala. A avó e a tia Margarida estavam a conversar no quarto. Eu não ouvi de propósito, mas a porta estava aberta. Todo o salão parou. Até a noiva, Margarida, se virou, olhando para o irmão e para a mãe. Ela franziu a testa. Aparentemente, nem ela esperava que a história fosse tão longe. O Salvador continuou. Ouvi a avó a dizer: ainda bem que conseguimos o dinheiro da Leonor, senão onde arranjaríamos para o restaurante? E a tia Margarida perguntou: e se a Leonor descobrir? A avó respondeu que ela é a nora, e que ajudar a irmã do marido é obrigação dela. Disse para dizerem que o dinheiro era dela, e para a família do noivo não saber. Cada palavra do Salvador soava muito clara, sem floreados. Era exatamente a maneira de falar de uma criança que simplesmente repete o que ouviu. E foi por isso que ninguém pensou que ele estivesse a mentir. A atmosfera em torno do palco tornou-se pesada, sufocante. A mãe do noivo endireitou-se lentamente. Virou-se para minha sogra. No seu olhar já não havia a simpatia de antes. Minha consogra, o que o menino disse? É verdade? A sogra acenou logo com as mãos. Não, ele ouviu mal. O que é que uma criança percebe? Não teve tempo de terminar de falar quando o Salvador inseriu ingenuamente. Eu ainda me lembro. O rosto da sogra ficou branco como papel. Salvador. Quase gritou ela. Mas a mãe do noivo interrompeu-a imediatamente com um gesto de mão. Por favor, deixe a criança falar. O Salvador piscou os olhos. Ele olhava para todos com um ar muito inocente. Naquele dia, a avó ainda se riu. Ela disse que era para a família do noivo pensar que ela era rica. Quanto mais pensassem assim, mais a respeitariam. E para não descobrirem que o dinheiro era da Leonor, assim que ele terminou de falar, um copo de vidro na mão de um dos parentes caiu inesperadamente no chão de azulejo. Dlim. O som agudo ecoou no meio do salão. Ninguém se assustou com o barulho, porque todos olhavam para a minha sogra. Ela estava imóvel, os lábios a tremer e a testa coberta de suor, embora o ar-condicionado no restaurante estivesse no máximo. A Margarida aproximou-se. Mãe, diz alguma coisa. De onde é que o Salvador sabe isto? A sogra balbuciou. Ele é uma criança. Ouviu mal. Nesse momento, o noivo também se aproximou. Ele olhou para sua noiva, depois para a futura sogra. A sua voz tornou-se mais baixa. Tia, eu só quero saber uma coisa. As despesas do casamento. Foi tudo como a senhora disse? Ninguém respondeu. O silêncio prolongou-se. Cada segundo arrastava-se como um minuto. Nesse momento, ouviu-se uma voz atrás. O dinheiro era da nossa família. Meu e do meu marido. Todos se viraram. Era eu a falar. Talvez, se não fossem as palavras do Salvador, eu continuaria em silêncio. Mas, vendo o meu filho, acabado de ser agredido e agora silenciado por dizer a verdade, não queria que ele crescesse a pensar que a verdade deve sempre ceder à mentira. Respirei fundo e disse calmamente. Há 2 meses, a mãe disse que faltavam quase 15 mil euros para o casamento. Eu e o meu marido demos todas as nossas poupanças. Eram o dinheiro que estávamos a juntar para comprar um apartamento, sem recibos, sem dívidas, porque acreditávamos que era um assunto de família. Um murmúrio percorreu o salão. Eu disse que o menino não estava a mentir. Afinal, é verdade. Pobre nora. A sogra de repente levantou a voz. Sim, pedi emprestado. E então, o meu filho ajudou a irmã. O que há de errado nisso? Olhei para ela calmamente. Se tivesse apenas pedido emprestado, ninguém a teria censurado. Mas a senhora disse aos consogros que era o seu dinheiro, e depois bateu no meu filho por causa de um bolo. Talvez tivesse medo que eles descobrissem que a sua família não é tão abastada como se gabava. Esta pergunta foi como uma facada, arrancando a última máscara. A sogra abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada, e a mãe do noivo, ela olhou em silêncio para o seu marido. Trocaram um olhar cheio de desilusão. O noivo também tirou lentamente a flor da lapela do casaco. A atmosfera no salão já não se assemelhava a um casamento, mas sim a calmaria antes de uma grande tempestade. Todos sentiam que em breve seria tomada uma decisão muito importante, e essa decisão mudaria completamente o destino da noiva, do noivo
e de toda a família do meu marido. Após a minha confissão, o enorme salão de banquetes mergulhou numa atmosfera pesada e sufocante. As melodias de casamento, que até então tocavam continuamente, foram prudentemente reduzidas pelo pessoal técnico quase ao nível de ruído de fundo. O apresentador estava no palco com o microfone na mão, sem saber como continuar. Olhava constantemente para o gerente do restaurante à espera de instruções. E os operadores de câmara baixaram silenciosamente as câmaras. Ninguém queria registrar este momento tenso. Os convidados, sentados em mais de 30 mesas, todos, sem exceção, fixaram o olhar nas duas famílias. O som de um talher a bater num prato já não se ouvia. O barulho das crianças também desapareceu. Alguém pegou no telemóvel, mas guardou-o logo de seguida. Todos compreendiam que já não se tratava apenas de uma briga de família. Era uma questão de honestidade entre duas famílias de consogros. A mãe do noivo deu lentamente um passo à frente. Ela não levantou a voz. O seu discurso permaneceu tão calmo como no início da cerimônia, mas foi precisamente essa calma que tornou a situação ainda mais tensa. Minha consogra, acho que precisamos de esclarecer tudo até ao fim. A minha sogra tentou forçar um sorriso. Mas o que há para esclarecer, minha consogra? A criança disse disparates. A nora entendeu mal. Um dia tão feliz. Mas a mãe do noivo abanou a cabeça em silêncio. Não me importa se a quantia é grande ou pequena. A nossa família nunca exigiu qualquer investimento do lado da noiva. O que me importa é saber quem de vocês está a dizer a verdade. Estas palavras fizeram com que muitos convidados acenassem em aprovação. De facto, se desde o início as partes tivessem discutido honestamente a sua situação financeira, ninguém as teria condenado. Mas criar deliberadamente uma imagem falsa para impressionar os consogros, isso já é outra coisa. O pai do noivo, que até então se mantivera em silêncio, falou agora. Ele olhou diretamente para minha sogra. Na reunião de há um mês, a senhora disse que assumiu todas as despesas do casamento, certo? A minha sogra engoliu em seco, nervosa. Sim, eu. Ele continuou o interrogatório. A senhora também disse que o dote para a noiva eram as suas poupanças de muitos anos, certo? A sogra começou a perder-se. O seu olhar vagueava da Margarida para o Ricardo, como se procurasse apoio, mas ninguém proferiu uma palavra. Olhei para o meu marido. O seu rosto empalideceu, os lábios estavam firmemente cerrados e as mãos fechadas em punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Talvez, pela primeira vez, ele tenha percebido que uma mentira, se prolongada por muito tempo, não pode ser escondida para sempre. Nesse momento, a Margarida aproximou-se e pegou na mão da mãe. Mãe, diz a verdade. Não escondas mais. A sua voz tremia. Não quero que o meu casamento comece assim. A sogra ainda estava em silêncio, de cabeça baixa. A atmosfera tornou-se novamente tensa. Inesperadamente, a mãe do noivo virou-se para mim. Leonor, a senhora disse que os quase 15.000 euros são dinheiro da sua família, seu e do seu marido. Pode provar isso? Respirei fundo. Honestamente, nunca pensei que teria de provar isso. Quando dei o dinheiro, pensei apenas que estava a ajudar a família e não pedi recibos nem comprovativos. Mas, felizmente, guardei toda a informação da transferência bancária. Tirei o telemóvel da mala, abri a aplicação do banco. Encontrei o histórico de transações. As minhas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de dor na alma. Aqueles 15.000 euros eram o suor e as lágrimas da nossa família. Eram as minhas noitadas de trabalho extra. Eram todos os nossos prêmios de vários anos. Eram o dinheiro que os meus pais deram no nascimento do Salvador e que eu não me atrevi a gastar. Tudo isso estava numa única linha de transferência. Estendi o telemóvel à mãe do noivo. Ela colocou cuidadosamente os óculos e olhou atentamente. No ecrã, a data da transferência, o nome do destinatário, a quantia e a descrição, ajuda para a organização do casamento da Margarida, estavam claramente visíveis. Ela passou o telemóvel ao marido. Ele, depois de olhar, suspirou baixinho e depois passou-o ao noivo. O jovem leu durante muito tempo e depois levantou lentamente a cabeça e olhou para sua noiva. No seu olhar, havia uma profunda desilusão. Margarida, tu sabias disto? A Margarida abanou apressadamente a cabeça. Eu só sabia que a mãe disse que tinha preparado tudo. Não sabia que o dinheiro era do meu irmão e da minha cunhada. Olhei para ela e percebi que não estava a mentir.
Ela estava habituada a que a mãe decidisse tudo por ela. E talvez nem ela soubesse quem tinha realmente pago todo aquele esplendor. A mãe do noivo, entretanto, devolveu-me gentilmente o telemóvel. Obrigada. Depois virou-se para a sogra, minha consogra. E o que diz agora? Continua a ser um mal-entendido? A sogra começou a perder o controlo. Falou em voz alta. Sim, recebi o dinheiro, mas ela é a nora. Ajudou a irmã do marido. O que há de errado nisso? Não roubei. Não tirei à força. Vou devolver. Não teve tempo de terminar de falar quando um homem idoso na mesa ao lado não se conteve e disse: Se foi só um empréstimo, para que esconder? Exato. Se tivessem dito a verdade desde o início, ninguém se teria rido. Para que mentir? Os sussurros tornaram-se cada vez mais altos. A sogra virou-se para a multidão, o rosto a arder. Nunca pensou que seria interrogada no casamento da sua própria filha. O Ricardo finalmente aproximou-se. Ele olhou para a mãe, depois para mim. A sua voz estava rouca. Mãe, pede desculpa. Todo o salão pareceu prender a respiração. Foi a primeira vez em muitos anos que ele não tomou o partido da mãe. A sogra arregalou os olhos. Tu estás a pedir-me para lhe pedir desculpa a ela? O Ricardo abanou a cabeça. Não porque estiveste errada. Perante o Salvador e perante a tua filha. A sogra ficou chocada. Provavelmente, não esperava que até o filho, que sempre a defendeu, mudasse de posição. Nesse momento, o Salvador puxou-me suavemente pela manga. Mãe, lembrei-me de mais uma coisa. O meu coração apertou-se. O que, filho? O menino hesitou. Quando a avó e a tia Margarida estavam a conversar, a avó pôs um envelope amarelo na gaveta da secretária. Ela disse para não dar o dote todo, mas para guardar uma parte para depois, para outras coisas. Assim que ele disse isto, vi a mãe do noivo ficar imóvel. O pai do noivo cerrou os punhos, e o noivo, ele tirou lentamente a aliança que segurava na mão. O seu olhar bondoso estava agora cheio apenas de uma profunda desilusão. Percebi que as últimas palavras do Salvador foram a gota de água. Para a família do noivo, o dinheiro talvez não fosse tão importante, mas a calculismo e a desonestidade mesmo antes do casamento eram algo muito difícil de aceitar. E tive o pressentimento de que, se mais uma verdade viesse à tona, este casamento, para o qual todos se tinham preparado tão longa e arduamente, já não teria qualquer hipótese de continuar. Todo o enorme salão mergulhou numa atmosfera opressiva. Não havia música, nem risos. Até os empregados de mesa, que normalmente se apressavam, afastaram-se prudentemente. Os pratos, dispostos nas mesas, já estavam frios, mas ninguém tocava na comida. O vapor quente ainda subia das sopeiras. O aroma de marisco e carne assada pairava no ar. Mas tudo parecia sem sentido no meio do silêncio geral. Os convidados mais velhos trocavam olhares e abanavam a cabeça. Alguns jovens suspiravam baixinho. Ninguém esperava que um casamento tão faustoso pudesse terminar numa cena como esta. No centro do espaço, em frente ao palco, a minha sogra estava imóvel. No seu rosto, não havia vestígio da confiança anterior. A camada de maquilhagem não conseguia esconder a palidez, e as mãos apertavam com tanta força a bainha do vestido que este ficou amachucado, e a Margarida, que deveria ser a mais feliz hoje, estava paralisada no seu vestido de noiva branco como a neve. Os seus olhos estavam vermelhos, e o batom borrado por morder os lábios com demasiada força. Olhou durante muito tempo para a sua mãe, e depois perguntou baixinho: Mãe, é verdade o que o Salvador contou que tu disseste? A sua voz era muito baixa, mas no silêncio absoluto do salão, todos a ouviram. A minha sogra abanou rapidamente a cabeça. Não, ele confundiu. É uma criança, mas desta vez, não teve tempo de terminar de falar quando se ouviu uma voz atrás. É verdade. Todos se viraram. Era a tia Gabriela, irmã do meu sogro, a falar. Ela aproximou-se lentamente. O seu olhar estava cheio de cansaço. Há alguns dias, ela foi à minha casa. Gabou-se de ter juntado todo o dinheiro para o casamento. Eu ainda perguntei: Parabéns, os negócios estão a correr bem? Ela riu-se e disse: Que negócios? É dinheiro do Ricardo e da Leonor. Mas não digas a ninguém, para os consogros me respeitarem. Um murmúrio percorreu o salão. A minha sogra virou-se bruscamente. Irmã, como pudeste? A tia Gabriela suspirou. Irmã, na altura pensei que estivesses a brincar. Não esperava que fizesses mesmo isso.
Dito isto, baixou a cabeça e recuou. A atmosfera tornou-se ainda mais pesada. A mãe do noivo fechou os olhos em silêncio por alguns segundos, tentando manter a calma. Depois olhou para o seu marido. Ele acenou em silêncio. Parecia que tinham chegado a um acordo. Ela virou-se para a noiva. Margarida, vou fazer-te uma pergunta. Responde com honestidade. A Margarida enxugou as lágrimas. Sim. Sabias do envelope com o dote? Ela parou por um instante e depois respondeu em voz baixa. A mãe só disse que ia preparar. Eu não perguntei. A mãe do noivo perguntou novamente. E sabes quanto dinheiro tem lá? Ela abanou a cabeça. Não. Todos os olhares dirigiram-se imediatamente para a sogra. Ela começou a perder-se. O envelope. Está em casa. Mas nesse momento, a Margarida virou-se inesperadamente. Mãe, não o puseste hoje de manhã na tua mala castanha? A mala está no camarim. As palavras da sua própria filha fizeram a sogra congelar. Provavelmente, com o pânico, tinha se esquecido disso. A mãe do noivo disse muito calmamente. Se não se importa, vamos ver, para que tudo fique claro. A sogra não teve tempo de reagir quando a Margarida foi silenciosamente para o camarim. Passados alguns minutos, voltou com a mala castanha nas mãos. No salão, estava tão silencioso que o som dos seus saltos no chão de mármore ecoava muito distintamente. Ela pousou a mala na mesa, abriu o fecho com as mãos trêmulas e tirou um envelope amarelo grosso, o mesmo que deveria ser entregue durante a cerimônia de entrega de presentes. A mãe do noivo não o abriu ela própria. Olhou para a sogra. Minha consogra. Abra. A sogra estava imóvel. No final, o meu sogro, que se mantivera em silêncio todo este tempo, aproximou-se. Ele olhou para a mulher com um olhar cheio de desilusão. Basta. Abre. Foi a primeira vez em muitos anos que o ouvi falar com a mulher com uma voz tão firme. A sogra pegou lentamente no envelope. As suas mãos tremiam tanto que demorou muito tempo a abri-lo. Finalmente, tirou todo o dinheiro e pousou-o na mesa. Os convidados que estavam perto inclinaram-se involuntariamente para ver. Os maços de dinheiro estavam cuidadosamente atados. A mãe do noivo nem sequer lhes tocou. Apenas perguntou suavemente. Quanto? A sogra baixou a cabeça. 5.000. No salão, instalou-se um silêncio sepulcral. Porque anteriormente, na reunião das duas famílias, a minha sogra tinha declarado com orgulho que tinha preparado um dote de 10.000 euros para a filha. O pai do noivo perguntou lentamente. E onde estão os outros 5.000? Ninguém respondeu. Nesse momento, a Margarida desatou a chorar. Mãe, tu disseste-me que tinhas preparado tudo. Pediste-me para não dizer a ninguém. Mãe, por quê? A sogra cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas corriam em rios. Com a voz embargada disse, eu só queria que não ficasses mal vista, que te respeitassem. No teu primeiro casamento, sofreste tanto. Desta vez, queria que os consogros te valorizassem. Ela chorava e dizia, eu ia acrescentar o resto depois do casamento. Ao ouvir isto, muitos convidados ficaram imóveis. Alguns sentiram pena, mas muitos apenas suspiraram. Todos compreendiam que, mesmo que tivesse sido feito por amor à filha, uma mentira continua a ser uma mentira, especialmente quando essa mentira é construída sobre o dinheiro e os sacrifícios do seu próprio filho e nora. Nesse momento, o noivo aproximou-se lentamente da noiva. Olhou durante muito tempo para a rapariga que amava. O seu olhar estava cheio de dor. Margarida, eu nunca precisei do teu dote. A minha família nunca o exigiu. Eu precisava de sinceridade. Mas hoje, já não sei em que mais acreditar. A Margarida desatou a chorar. Eu realmente não sabia. Perdoa-me. O noivo fechou os olhos em silêncio. Não te culpo. Mas no seu olhar, vi claramente que a confiança tinha sido abalada. A mãe do noivo aproximou-se do filho, pousou-lhe suavemente a mão no ombro, depois olhou para o marido. Ficaram em silêncio por alguns segundos e, finalmente, o pai do noivo falou. A sua voz não era alta, mas no salão todos a ouviram. Acho que as nossas famílias precisam de falar em privado, antes de decidirmos se continuamos com este casamento ou não. Apenas esta frase mergulhou todo o salão numa onda de ansiedade. Todos compreendiam que, quando a família do noivo começa a duvidar da necessidade de continuar o casamento, isso significa que o próprio casamento já está à beira do abismo. Logo após as palavras do pai do noivo, o salão de banquetes mergulhou num silêncio opressivo. O relógio na parede no fundo do salão batia uniformemente,
e este som parecia estranhamente alto no espaço outrora ruidoso. Os aparelhos de ar-condicionado sob o teto sopravam silenciosamente ar fresco, fazendo com que as fitas de cetim brancas no palco balançassem ligeiramente. No ecrã LED atrás do altar, ainda passava o vídeo do casamento, onde o noivo e a noiva, de mãos dadas, riam felizes na praia. Esta bela imagem representava agora um amargo contraste com a realidade. A família do noivo não disse mais nada. O pai do noivo fez um sinal suave à mulher e ao filho. Os três dirigiram-se para a sala VIP do restaurante, que tinha sido originalmente preparada para o descanso das famílias antes da cerimônia. A porta de madeira castanha fechou-se lentamente. Nesse momento, centenas de olhos de convidados seguiram-nos. Ninguém sabia que conversa teria lugar naquela sala, mas todos compreendiam que a decisão que seria tomada depois de aquela porta se abrir determinaria o destino de todo o casamento. Lá fora, a atmosfera tornava-se cada vez mais pesada. O apresentador estava no palco, confuso, com o microfone. Olhou para o gerente do restaurante e perguntou baixinho: "O que fazemos agora?" O gerente apenas abanou a cabeça. Esperar. Assim, todo o programa foi forçado a parar. Os convidados começaram a sentar-se às mesas, mas ninguém tinha apetite. As entradas arrefeceram. Os copos de sumo permaneceram intactos. Algumas crianças tentaram correr, mas os pais impediram-nas. Provavelmente, até elas sentiram que os adultos tinham problemas sérios. Num canto do salão, a minha sogra sentou-se numa cadeira coberta com uma capa branca. Os seus ombros estavam descaídos. O vestido vermelho escuro, feito por medida, estava agora amarrotado. A maquilhagem estava borrada pelas lágrimas. Ela estava sentada, de cabeça baixa, apertando um guardanapo machucado nas mãos. Pela primeira vez desde que entrei nesta família, via perder a sua força. A Margarida ainda estava com o vestido de noiva. Ajoelhou-se em frente à mãe. "Mãe, diz-me a verdade. Há mais alguma coisa?" A sogra ficou muito tempo em silêncio e depois, com a voz embargada, disse: "É tudo. Só escondi o dinheiro, mais nada." A Margarida cobriu o rosto com as mãos e desatou a chorar. "Se tivesses dito a verdade desde o início, eu não precisaria de dote. Eu amo-o, não pelo dinheiro." Ao ouvir as palavras da filha, a sogra chorou ainda mais alto. Abanava constantemente a cabeça. "Eu só queria que não ficasses mal vista. No teu primeiro casamento, sofreste tanto. Desta vez, queria que te respeitassem." O sogro, que estava ao lado, suspirou baixinho, aproximou-se lentamente e olhou para a mulher com quem viveu mais de 30 anos. A sua voz tornou-se surda. "Mulher, sou pobre, mas nunca tive vergonha disso. Mas hoje tenho mesmo vergonha." A sogra levantou a cabeça. As lágrimas corriam-lhe pelas bochechas. Ele continuou: "Não porque não temos dinheiro, mas porque trocaste a dignidade de toda a família pela tua reputação." Dito isto, virou-se e aproximou-se da porta de vidro, olhando silenciosamente para o pátio ensolarado. Nunca vi as suas costas tão curvadas. De repente, o Ricardo aproximou-se de mim. O seu rosto estava exausto. "Leonor, perdoa-me." Foi a primeira vez em 3 anos de vida em comum que ele próprio pediu perdão. Olhei para ele sem raiva nem censura. Apenas perguntei calmamente: "Pelo que estás a pedir desculpa?" O Ricardo baixou a cabeça. "Por tudo. Eu sei que estavas a juntar esse dinheiro para um apartamento. Eu sei que a mãe estava errada. Também sei que, quando o Salvador foi agredido, eu devia tê-lo protegido." A sua voz falhou. Mas não o fiz. Olhei em silêncio para o Salvador. Ele estava sentado numa cadeira, a abraçar um ursinho de peluche que uma empregada de mesa lhe tinha acabado de trazer. Já tinha comido a bolacha que a mãe do noivo lhe dera. Na sua bochecha, ainda se via uma leve marca do golpe, mas já não chorava. Apenas estava sentado em silêncio. De vez em quando, olhava para a porta da sala VIP. Provavelmente, também estava à espera que os adultos resolvessem os seus problemas. Virei-me para o Ricardo. "Sabes o que me magoou mais? Não foi a mãe ter batido no nosso filho, mas o facto de, naquele momento, ele estar a olhar para ti. Ele esperava que o pai o protegesse, e tu disseste-me para ter paciência." O Ricardo cobriu o rosto com as mãos. Os seus ombros tremiam. Pela primeira vez, vi este homem, normalmente contido nas emoções, a chorar à vista de todos. Passaram cerca de 20 minutos. Para todos no salão,
Estes 20 minutos pareceram uma eternidade. Os convidados quase não falavam. Todos olhavam para a porta da sala VIP. Nesse momento, clique. O puxador da porta girou silenciosamente. A porta abriu-se. Os 3 membros da família do noivo saíram um após o outro. O pai do noivo ia à frente. O seu rosto estava muito calmo. A mãe do noivo seguia-o, com os olhos vermelhos. O último era o noivo. A flor da lapela já tinha sido retirada. A gravata estava desapertada. No seu olhar, já não havia a felicidade de um noivo, apenas cansaço e desilusão. Os 3 aproximaram-se lentamente do palco. Todo o salão levantou-se de uma vez. Instalou-se um silêncio sepulcral. Até as crianças se calaram. A minha sogra levantou-se a tremer. As suas mãos estavam entrelaçadas. A Margarida aproximou-se. Os seus olhos estavam cheios de esperança. Provavelmente, ainda esperava que, depois de tudo, a família do noivo perdoasse e continuasse com o casamento. Mas quando vi o pai do noivo a pegar lentamente no microfone das mãos do apresentador, tive o pressentimento de que tudo tinha acabado, porque no seu rosto, naquele momento, não havia raiva, apenas desilusão. E por vezes, é precisamente a desilusão que é impossível de reparar nas relações de pessoas que se preparavam para se tornar uma só família. Todo o enorme salão mergulhou num silêncio tal que se podia ouvir claramente o zumbido regular dos aparelhos de ar-condicionado no teto. Centenas de convidados estavam de pé em silêncio, a olhar para o palco. Ninguém mais levantava os copos. Ninguém filmava com o telemóvel. Os arranjos de flores frescas em ambos os lados do altar estavam tão bonitos como de manhã. Mas, por alguma razão, agora transmitiam uma sensação de frieza. O bolo de casamento, o creme branco como a neve, estava artisticamente decorado com requintadas flores de açúcar. Em poucos minutos, o noivo e a noiva deveriam cortar juntos este bolo sob os aplausos de todos os presentes. Mas agora, ninguém mais pensava nesta cerimônia. O pai do noivo pegou lentamente no microfone, não olhou imediatamente para os convidados, mas virou-se para minha sogra com uma expressão de profundo pesar. Começou a falar lentamente: caros parentes, amigos e convidados, antes de mais, a nossa família gostaria de pedir desculpa por terem testemunhado uma situação que nenhum de nós desejava. Ele fez uma vênia profunda, e muitos convidados seguiram silenciosamente o seu exemplo. A atmosfera tornou-se ainda mais opressiva. Ele continuou: viemos aqui hoje não para avaliar se a família da noiva é rica ou pobre, nem por causa do dote. O mais importante para a nossa família é a sinceridade. Fez uma pausa de alguns segundos, olhando para a noiva. Margarida, acredito que és uma boa pessoa, e acredito que não tinhas a intenção de nos enganar. Mas o casamento não é apenas 2 pessoas, é a união de 2 famílias. E o que me preocupa não é o dinheiro, mas a forma como se tratam uns aos outros. Cada uma das suas palavras foi dita com calma, sem censuras nem peso. Mas quanto mais calmamente falava, mais doloroso era ouvir. A mãe do noivo, nesse momento, aproximou-se e pegou no microfone. Os seus olhos ainda estavam vermelhos. Olhou na minha direção e na do Salvador, e depois disse baixinho: hoje, o que mais me atormenta não é a questão do dinheiro, mas a imagem de uma criança a ser agredida à vista de todos só porque pegou num bolo. Virou-se silenciosamente para a minha sogra. Minha consogra, se consegue fazer isto até com o seu próprio neto, então quando as nossas famílias se tornarem verdadeiramente uma só, não sei em que tipo de relação o meu filho e a sua mulher terão de viver. Um suspiro percorreu o salão. Muitos acenaram em silêncio. Provavelmente, todos compreendiam que foi precisamente a bofetada dada ao Salvador que foi a gota de água. O dinheiro era apenas parte do problema. A atitude para com uma pessoa foi o que fez a família do noivo perder a confiança. A minha sogra, a tremer, deu um passo à frente. Juntou as mãos em frente ao peito. A sua voz falhava. Eu peço desculpa. Eu sei que estive errada. Por favor, deem uma oportunidade aos jovens. Pela primeira vez, esta mulher, que sempre colocou a sua reputação acima de tudo, baixou a cabeça perante todos. Mas alguns pedidos de desculpa chegam demasiado tarde. O pai do noivo abanou a cabeça em silêncio. Minha consogra, se fosse só pelo dinheiro, poderíamos perdoar. Se fosse apenas um mal-entendido, também perdoaríamos. Mas a confiança, uma vez perdida, é muito difícil de recuperar. Dito isto, virou-se para o filho.
A decisão é tua. Todos os olhares dirigiram-se para o noivo. Ele esteve muito tempo de pé, a olhar para a noiva. Nos seus olhos, ainda havia muito amor, mas também muita dor. A Margarida desatou a chorar. As lágrimas borraram-lhe a maquilhagem. Aproximou-se e pegou-lhe nas mãos. Perdoa-me. Eu realmente não sabia. Por favor, acredita em mim. O noivo apertou-lhe suavemente as mãos. A sua voz estava rouca. Eu acredito em ti, mas já não tenho a confiança para entrar neste casamento. Se continuar hoje, passarei o resto da minha vida a perguntar-me o que mais a tua família não me disse. A Margarida desatou a chorar em voz alta. As suas pernas quase cederam. O vestido de noiva branco espalhou-se pelo palco, como uma flor esmagada pela tempestade. As pedras brilhantes refletiam a luz, como lágrimas. O noivo ajudou-a suavemente a levantar-se. Enxugou-lhe as lágrimas e, com pesar, disse: Margarida, se um dia tudo começar com sinceridade, não me importarei de me encontrar contigo novamente. Mas hoje, desculpa. Dito isto, tirou lentamente a aliança que segurava na mão desde o início, pousou-a no tabuleiro coberto de veludo vermelho sobre a mesa e fez uma vênia. Peço permissão aos meus pais para cancelar o casamento. Assim que estas duas palavras soaram, todo o salão parou. Nem um som, nem sussurros. Apenas os soluços abafados da Margarida ecoavam pelo enorme espaço. A minha sogra vacilou e recuou 2 passos. Se o sogro não a tivesse amparado, ela provavelmente teria caído. Agarrou o peito, chorando silenciosamente, e sussurrava constantemente: A culpa é minha. Eu arruinei-te. Fui eu. O sogro fechou os olhos com força. Em mais de 30 anos de vida em comum, ele provavelmente nunca tinha visto a sua forte mulher tão destroçada. Apenas a amparou suavemente pelo ombro, sem a censurar nem consolar, porque compreendia que por algumas consequências ninguém pode pagar em teu lugar. Nesse momento, o Salvador puxou-me suavemente pela mão. Levantou os seus olhos ingênuos para mim. Mãe, por que é que a tia Margarida está a chorar? Olhei para ele e senti um nó na garganta. Ele não sabia que foram as suas palavras verdadeiras que mudaram o rumo de todo o casamento. Mas eu não o culpei, porque se a verdade não tivesse sido dita hoje, esta mentira poderia ter continuado por anos. Baixei-me e abracei-o, afagando suavemente o seu cabelo macio. À frente, a família do noivo recolhia silenciosamente os seus presentes. Ninguém gritava, ninguém insultava a família da noiva. Apenas fizeram uma vênia a todos e prepararam-se para sair do salão. Esta atmosfera opressiva deu a entender a todos os presentes que um casamento pode ser preparado com dinheiro, flores e cerimônias pomposas. Mas se não houver sinceridade e respeito mútuo, basta uma verdade dita para que tudo desmorone num instante. E quando as grandes portas do salão se abriram para a família do noivo sair, ninguém sabia que o que aconteceria logo a seguir forçaria o meu marido a enfrentar a escolha mais difícil da sua vida. As grandes portas de vidro do restaurante abriram-se lentamente. A luz do sol do início da tarde inundou o salão, espalhando-se em longas faixas de luz pelo chão de mármore brilhante. Lá fora, o carro do casamento ainda estava cuidadosamente estacionado à entrada. As fitas brancas esvoaçavam levemente ao vento. A placa de boas-vindas com a inscrição Felicidades aos noivos ainda se erguia orgulhosamente à entrada, como um desejo não dito. Que paisagem bela e, ao mesmo tempo, amarga. Há apenas 1 hora. Reinava o riso, agora apenas suspiros. A família do noivo comportou-se com muita dignidade. O pai do noivo saiu primeiro, parou em frente ao meu sogro e fez uma vênia silenciosa. Não o culpo, meu consogro. Somos ambos pais. É pena que tudo tenha acabado assim. O meu sogro fez uma vênia silenciosa em resposta. Perdoe-nos. A nossa família é a culpada. Estas palavras fizeram com que muitos no salão ficassem imóveis. Do princípio ao fim, ele nunca tentou culpar mais ninguém. Ele aceitou a verdade. A mãe do noivo também se aproximou da Margarida. Pegou gentilmente nas suas mãos trêmulas. Margarida, eu continuo a gostar de ti, mas hoje ficamos por aqui. Se o destino quiser, talvez nos voltemos a encontrar. A Margarida desatou a chorar. As suas pernas já não a aguentavam. E o vestido de noiva branco espalhou-se pelo chão, como uma flor espezinhada pela tempestade. O noivo estava a alguns passos de distância. Olhou para ela durante muito tempo. Nos seus olhos, ainda havia saudade. Mas no final, apenas fez uma vênia
e seguiu os pais para fora do salão, sem se virar nem dizer mais uma palavra. A porta fechou-se muito silenciosamente, mas para todos os que ficaram, este som foi como um ponto final numa história de amor. Os convidados começaram a dispersar silenciosamente. Ninguém tinha disposição para ficar para o banquete. As mesas requintadamente postas permaneceram quase intactas. O pessoal do restaurante retirava silenciosamente a louça. O leve tilintar dos pratos ecoava pelo enorme espaço, tornando a atmosfera ainda mais desoladora. Baixei-me para atar os atacadores do Salvador. Ele estava sentado obedientemente numa cadeira, balançando ligeiramente as pernas. Olhou em volta e perguntou: Mãe, vamos embora? Sorri. Sim, vamos. Ele perguntou novamente. A tia Margarida já não sorri. Ela está muito triste. Sim, mãe. Afaguei-lhe suavemente o cabelo. Ela está triste, mas tudo vai ficar bem. O Salvador acenou com a cabeça. Não perguntou mais nada. Provavelmente, no seu entendimento infantil, os adultos por vezes são como as crianças. Também ficam tristes e choram. Peguei na minha mala, na sua mão, e preparei-me para sair. Mal demos alguns passos. Ouvi a voz do Ricardo atrás de mim. Leonor. Parei, mas não me virei. Ele correu. A sua respiração estava ofegante. Provavelmente tinha acabado de se despedir da família do noivo. Depois de algum tempo, disse: Perdoa-me. Continuei em silêncio. Ele parou à minha frente, com os olhos vermelhos. Durante 3 anos, pensei que, se tu tivesses paciência, haveria paz na família. Mas hoje percebi que quem sofreu sempre foste tu. Nem sequer consegui proteger o meu próprio filho. Dito isto, a sua voz falhou. Depois, para surpresa de muitos que ainda permaneciam no salão, o Ricardo ajoelhou-se. Baixou a cabeça. Perdoa-me, perdoa-me, filho. Fui um péssimo marido e pai. Olhei para o homem à minha frente. No meu coração já não havia raiva, apenas cansaço. Durante 3 anos, esperei que ele me defendesse pelo menos uma vez. Apenas uma vez. Mas ele não o fez. E hoje, quando tudo já estava destruído, estas palavras de desculpa finalmente soaram. Suspirei baixinho. Levanta-te. Há muita gente aqui. Mas o Ricardo continuou de joelhos. Olhou para o Salvador. A sua voz tremia. Filho, estás zangado com o pai? O Salvador olhou para o pai com seus olhos redondos. Ficou muito tempo em silêncio e depois aproximou-se lentamente e pousou a sua mãozinha na cabeça dele. Este gesto inocente fez com que muitos não contivessem as lágrimas. Ele disse baixinho: Pai, quando a avó me bateu, doeu-me, mas na altura tive medo que já não gostasses mais de mim. Ao ouvir isto, o Ricardo desatou a chorar em voz alta. Abraçou com força o filho, repetindo constantemente: Desculpa, pai. Desculpa. A culpa é do pai. O Salvador abraçou o pescoço do pai. Não chorou nem se queixou. Apenas perguntou algo que fez com que todos os que restavam sentissem um nó na garganta. Pai, da próxima vez, se alguém bater na mãe, tu vais defendê-la? O Ricardo ficou imóvel. Os seus lábios tremiam. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Acenava constantemente com a cabeça. Sim, eu prometo. Vou defender a mãe. Vou defender-te a ti. Mas eu sabia que, para cumprir algumas promessas, é preciso muito tempo. Peguei suavemente no Salvador ao colo. Ele pousou obedientemente a cabeça no meu ombro. Os seus olhos já começavam a fechar-se de cansaço. Disse calmamente ao Ricardo: Vou levar o nosso filho para a casa dos meus pais por alguns dias. Ambos precisamos de tempo para nos acalmarmos. O Ricardo não me tentou impedir, apenas baixou a cabeça e respondeu baixinho: Está bem, eu vou buscar-vos. Deixa-me emendar tudo. Não respondi nada. Apenas peguei no meu filho e caminhei lentamente para a saída. Ao passar pela sogra, parei. Ela ainda estava sentada na mesma cadeira. O seu olhar vazio estava fixo no palco, de onde já estavam a retirar as flores. Em poucas horas, esta mulher, que sempre colocou a sua reputação acima de tudo, envelheceu 10 anos. Olhou para mim, os lábios a tremer. Leonor, perdoa-me. Foi a primeira vez que ouvi estas palavras dela. Fiz uma vênia silenciosa. Sim, e continuei, sem censuras, sem mágoas, porque compreendia que algumas lições de vida custam muito caro, e alguns pedidos de desculpa, por mais sinceros que sejam, não podem voltar a pôr tudo no lugar. Saí do restaurante com o Salvador nos braços. O céu lá fora ainda estava azul.
Uma brisa leve arrancava pétalas das flores e espalhava-as pelo caminho. O meu filho dormia tranquilamente no meu ombro, e eu, pela primeira vez em 3 anos de casamento, senti um alívio na alma. Sabia que ainda havia muitas decisões a tomar, mas, pelo menos a partir de hoje, nunca mais permitiria que alguém magoasse o meu filho. E foi a partir desse momento que o velho capítulo da minha vida terminou, dando lugar a mudanças que ninguém na família do meu marido poderia imaginar. O autocarro afastava-se lentamente do restaurante. Pela janela, via a placa de boas-vindas ainda de pé à entrada. As fitas brancas e as flores frescas começavam a murchar sob o sol do início da tarde. O pessoal do restaurante desmontava silenciosamente os arcos de flores e arrumava as cadeiras com capas brancas. Os ramos das damas de honor ainda estavam na mesa de registro, mas já ninguém os veio buscar. Uma manhã cheia de risos, uma tarde cheia de lágrimas. E em poucas horas, um casamento preparado durante meses terminou em silêncio. Eu estava sentada com o Salvador no banco de trás. Ele adormeceu assim que saímos do salão. O seu pequeno rosto estava encostado ao meu ombro. A respiração era regular e a vermelhidão na bochecha quase desaparecera, deixando apenas uma leve marca. Afaguei o seu cabelo macio, sentindo ao mesmo tempo dor e alívio. Pelo menos, a partir de hoje, não o deixaria crescer numa atmosfera de tolerância adulta. Nos dias seguintes, levei o Salvador para a casa dos meus pais. A minha mãe não fez muitas perguntas, apenas nos abraçou aos dois em silêncio. À noite, quando o Salvador adormeceu, contei-lhe tudo. A minha mãe, depois de ouvir, suspirou baixinho. Filha, tolerar uma vez pela paz na família é aceitável, mas tolerar ao ponto de o teu filho sofrer, já não é. Fiquei em silêncio. Era exatamente o que eu tinha dito a mim mesma durante toda a viagem para casa. 3 dias depois, o Ricardo apareceu. Ficou muito tempo junto ao portão da casa dos meus pais. Não tocou a campainha, não apressou. Apenas esperou em silêncio. Quando saí, ele disse: "Posso falar contigo?" Sentamo-nos debaixo da mangueira no pátio. A noite no campo era silenciosa. Apenas o vento sussurrava nas folhas e os pardais chilreavam no telhado de telha antigo. O Ricardo estendeu-me uma pilha de papéis. Era a confirmação de um crédito. Ele falou lentamente. Falei com a minha mãe. Ela vai vender um pequeno terreno na aldeia para nos devolver todo o nosso dinheiro. Olhei para ele surpreendida. Ele continuou. Não quero mais que penses que a nossa família encara o teu sacrifício como algo garantido. Não peguei logo nos papéis. Apenas perguntei. E a mãe? O Ricardo baixou a cabeça. Ela chorou muito. Diz. Se eu não tivesse batido no Salvador, talvez tudo tivesse sido diferente. Abanei a cabeça em silêncio. Não. Mesmo sem essa bofetada, a verdade viria à tona um dia. O Ricardo olhou para mim durante muito tempo e depois acenou com a cabeça. Talvez, pela primeira vez, ele tenha compreendido verdadeiramente o que eu queria dizer. 2 meses depois, a sogra veio pessoalmente à casa dos meus pais. Já não usava as suas roupas caras e o seu cabelo tinha mais brancos. Nas mãos, trazia apenas um saco com fruta e uma pequena caixa de bolachas. A primeira coisa que fez ao ver o Salvador foi agachar-se ao seu nível. A sua voz tremia. Salvador. A avó pede-te desculpa. O menino olhou para ela durante muito tempo, depois para mim. Eu apenas sorri suavemente. Faz como achares melhor. O Salvador aproximou-se e estendeu-lhe um guardanapo. Avó, não chores. Na altura doeu-me, mas agora já não dói. Estas palavras inocentes fizeram a sogra desatar a chorar. Provavelmente, não esperava que o primeiro a perdoar lá fosse precisamente a criança que ela tanto tinha magoado. A partir desse dia, ela mudou muito. Deixou de favorecer a filha, deixou de exigir da nora uma paciência incondicional. Todos os fins de semana, vinha visitar o Salvador. Trazia sempre alguns livros de imagens ou um pequeno bolo, mas agora, perguntava sempre primeiro que bolo o Salvador queria e abria-lhe ela própria a embalagem. Talvez fosse a sua forma de se lembrar do erro do passado. Quanto a Margarida, após o cancelamento do casamento, quase não saiu de casa durante vários meses. Tirou férias do trabalho para se recompor. Uma noite, ligou-me. Leonor, desculpa. Se eu tivesse sido mais atenta contigo, talvez não tivesses tido de aguentar tanto. Sorri. Já passou, cunhada. O mais surpreendente para mim foi que, alguns meses depois, ela decidiu encontrar-se com o seu ex-noivo.
não para reatar a relação, mas para pedir desculpa pelo que aconteceu. Não voltaram a ficar juntos, mas separaram-se com respeito mútuo. Era o que ela precisava para começar uma nova vida. Passou um ano e a nossa pequena família também mudou. O dinheiro que a sogra devolveu, investimos na entrada para um pequeno apartamento. No dia em que recebemos as chaves, o Salvador correu por todos os quartos. Ele sorria abertamente. Mãe, agora temos a nossa própria casa. Abracei-o. Sim, esta é a casa do pai, da mãe e tua. Em breve, o Ricardo mudou-se para nossa casa. Não porque eu tivesse perdoado tudo facilmente, mas porque, durante este ano, ele cumpriu a sua promessa com as suas ações. Aprendeu a ouvir, aprendeu a proteger a mulher e o filho, aprendeu a dizer não quando era o correto. Uma família não se pode construir apenas com pedidos de desculpa, precisa de ser reconstruída com mudanças diárias. Num fim de semana, fomos todos em família ao parque. O Salvador corria alegremente pela relva verde, segurando um pequeno cupcake na mão. Olhei para aquele cupcake e lembrei-me involuntariamente daquele dia. O Ricardo pegou-me suavemente na mão. Lembraste? Assenti, lembro-me. Ele olhou para o filho, que ria ruidosamente. Se não fosse o Salvador, eu provavelmente nunca teria percebido como estava errado. Sorri. Não foi a bofetada nem o casamento cancelado que nos mudou. Foi a verdade. Nesse momento, o Salvador correu até nós. Estendeu o cupcake. Pai, mãe, comam comigo. Sentamo-nos os três num banco de madeira debaixo de uma árvore e dividimos um pequeno bolo. De repente, percebi que a felicidade nunca se mede por banquetes luxuosos, envelopes grossos ou ostentação perante os outros. A felicidade, por vezes, é apenas uma família que sabe amar-se, reconhecer os seus erros e proteger-se mutuamente da injustiça. A verdade pode destruir um casamento, mas também pode ajudar uma família a despertar e a recomeçar, mas de uma forma melhor. E sempre acreditarei que a coisa mais valiosa que o meu filho fez naquele dia não foi parar um casamento, mas lembrar aos adultos que a sinceridade é a base mais sólida de qualquer família. Antes de concluir esta história, talvez valha a pena refletir não sobre o casamento cancelado, mas sobre como cada um de nós escolhe enfrentar a verdade. O dinheiro pode ser ganho novamente, um banquete pode ser organizado de novo, mas a confiança, uma vez perdida, é muito difícil de restaurar. Numa família, o mais valioso não é a reputação perante os outros, mas a sinceridade, o respeito e o amor pelos entes queridos. Especialmente as crianças, elas precisam sempre de amor e proteção. Um ato de raiva de um adulto pode deixar uma marca inesquecível na alma de uma criança. Espero que, depois desta história, cada um de nós aprenda a ouvir mais, a manter a calma em qualquer situação e a escolher sempre a bondade, pois é a sinceridade que constitui a base mais segura de qualquer relacionamento.